Graça e paz. Eu quero continuar acerca do tema que já foi iniciado pelo Fernando Ribeiro no vídeo anterior, que é a sabedoria de Jesus e a ciência atual. E eu vou falar sobre mais dois pontos, que é a humildade e o propósito de vida. E como eu vou falar sobre humildade e propósito de vida, abordando a questão do texto bíblico, eu vou trabalhar em cima do texto bíblico. Então eu vou iniciar lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 1 ao 5, que diz assim: Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Bom, esse é o texto escrito por Paulo, mas Paulo está dizendo àquela igreja de Filipenses para que eles tenham o mesmo modo de pensar e de agir que Cristo Jesus. Ou seja, é Cristo Jesus o modelo, né? A sabedoria de Cristo Jesus é o modelo para aquela igreja seguir. Então, nós estamos falando sobre a sabedoria e a ciência atual. É a sabedoria de Jesus que serve como modelo para que a gente possa prosseguir. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta: para entender se eu tenho uma virtude ou se eu tenho um vício. E aí você vai se analisar. Você fez a seguinte pergunta: o mundo vive sem isso? Então vamos lá, o mundo vive sem a compaixão? Eu acho que não. Então se o mundo não vive sem compaixão, porque se não tiver compaixão é algo ruim, então isso é uma virtude. O mundo precisa de compaixão, certo? O mundo vive sem violência? O mundo poderia viver sem violência. Então, sim, deveria viver sem violência. Sim. Opa, então é um vício. Se é um vício, coisa ruim. Então, a minha humildade precisa estar de encontro com essa pergunta. E seguir os exemplos de Jesus vai responder muito acerca dessa pergunta. O mundo vive sem isso. Quer dizer, se eu sou recíproco, se eu sou uma pessoa que tem empatia pelo outro, se eu penso no outro, a minha humildade vai ser uma coisa mais presente, né? Acerca daquilo que precisa, assim como Jesus foi o nosso exemplo de sabedoria. Então, eu quero agora pontuar acerca do propósito de vida. E eu quero ler um texto que está lá em Provérbios, capítulo 19, o verso 21, e eu quero ler o capítulo 20, o verso 5, que diz assim: Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. E aí o próximo texto, que é o capítulo 20, o verso 5. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Propósito. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, tem um propósito. Qual é o seu? Bom, eu tenho um, você tem outro. Mas o meu propósito, e aí de acordo com o texto que eu li, o meu propósito precisa estar diante da vontade de Deus, conforme os planos de Deus, porque senão eu vou basear tudo que eu vou fazer na minha vontade, nos meus interesses. E aí eu posso cometer diversos equívocos. E aí o outro texto que eu li foi: os propósitos do coração são como águas profundas, ou seja, tem muita coisa guardada lá no nosso interior. Aí ele vai finalizar: mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Ou seja, é preciso uma sabedoria além para que esses propósitos que estão lá no nosso interior, muitas vezes, que não vêm à tona por falta de conhecimento, por falta de alguma situação, eles sejam trazidos para cima, para o alto,
trazendo para a praia, assim, para que todos possam ver e visualizar esse propósito. E aí, para finalizar, eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 7, o verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí você deve ficar pensando, mas ele leu Provérbios, mas Provérbios não é Jesus. Bom, primeiro que o meu entendimento como cristão é que toda a Bíblia, ela tem Jesus incluído. Ela mostra Jesus. Então, eu li Provérbios e agora eu li o Mateus 7,24, do Sermão do Monte, quando Jesus vai dizer: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, você ouviu o texto de Salomão, mas não adianta só ouvir, tem que colocar em prática. Não adianta você ter um propósito onde você não coloca em prática esse propósito debaixo da vontade de Deus. A sabedoria de Jesus e a ciência atual. Eu falei apenas da sabedoria, pontuando as questões bíblicas. Mas nós teremos um outro vídeo, um terceiro vídeo, e eu gostaria que você nos acompanhasse nesse terceiro vídeo, para que você possa entender o todo. Nós sempre falamos sobre ciência, nós sempre falamos sobre espiritualidade, sobre teologia, sobre psicologia, porque nós entendemos que esse canal, Superando 1%, tem essa ideia de juntar, porque nós entendemos que pode andar junto, e é isso que nós queremos compartilhar com você. Superar 1% todos os dias. Que você possa entender e nos acompanhar. Se foi relevante para você, compartilhe. Se foi interessante para você, deixa seu like. Que você possa ser edificado por este vídeo. Eu te agradeço pelo tempo que você esteve comigo. Até o próximo vídeo.